Olá, boa noite. Boa noite. Papa Leão XIV pede a intercessão de Maria e a ação do Espírito Santo em favor da paz. Pontificado de Leão XIV completa um mês sob os olhares atentos do mundo. Igreja celebra avanço do processo de beatificação de Padre Cícero com missa solene em Juazeiro do Norte. Ministro da Fazenda tenta acordo para evitar revogação de decreto sobre IOF. Mês vocacional. Diocese do Rio de Janeiro oferece atividades e formações aos jovens para alertar sobre chamado vocacional. Apóstolo do Brasil. Igreja recorda Padre Anchieta, jesuíta que uniu fé, cultura e defesa dos povos indígenas. O Canção Nova Notícias começou. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Diante de um mundo dilacerado por guerras e divisões, o Papa Leão XIV convidou os fiéis a um novo modo de caminhar. Em Roma, durante o jubileu de Pentecostes, o Santo Padre destacou que só um coração pacificado pode gerar paz na família, na sociedade e entre as nações. No Regina Coeli, Leão XIV pediu a intercessão da Virgem Maria para que o Espírito Santo conceda ao mundo o dom da paz. Anzitutto la pace nei cuori. Principalmente a paz nos corações. Só um coração pacífico pode difundir a paz na família, na sociedade, nas relações internacionais. Que o Espírito de Cristo ressuscitado abra caminhos de reconciliação onde quer que haja guerra, que ilumine os governantes e lhes dê a coragem de fazer gestos de apaziguamento e de diálogo. Antes desta oração mariana, o Santo Padre presidiu a missa de Pentecostes e encerramento do Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades. 80 mil pessoas estiveram presentes na Praça São Pedro e em seus arredores. Na homilia, Leão XIV afirmou que o Espírito abre as fronteiras, principalmente dentro de nós. É o dom que desvela a nossa vida para o amor. E essa presença do Senhor desfaz a nossa dureza, o nosso fechamento, o egoísmo, os medos que nos bloqueiam e o narcisismo que faz nos rodar apenas em torno de nós mesmos. O Espírito Santo vem para desafiar em nós o risco de uma vida que se atrofia, sugada pelo individualismo. No jubileu dedicado às novas comunidades e associações, a Canção Nova esteve presente e participou ativamente da celebração, no ofertório levado até o Pontífice e também no Batiamano, saudação ao Papa que alguns representantes de comunidades puderam vivenciar. A graça que eu tive de cumprimentar o Santo Padre, o Papa Leão XIV, antes da celebração da missa de Pentecostes, eu não fui só em meu nome, falei da Canção Nova para ele, né? Ele abençoou a Canção Nova e agradeceu o serviço que nós prestamos para a igreja. Para mim foi uma grande alegria estar ali e representar a nossa comunidade, a comunidade de Roma, juntamente com o Padre Wagner Ferreira, o nosso presidente. E para mim ter sido escolhida pelo dicastério para evangelização responsável pelos eventos do ano jubilar para levar as ofertas até o Santo Padre, nesta celebração foi emocionante, um momento marcante, o qual pude representar a comunidade Canção Nova, a qual faço parte há 10 anos. No sábado, primeiro dia do Jubileu dos Movimentos, os participantes viveram a experiência jubilar de passar pela Porta Santa. Mais de 70 mil peregrinos provenientes de mais de 100 países do mundo vieram para Roma para o Jubileu. À noite foi realizada a Vigília de Pentecostes, conduzida pelo Papa Leão XIV. Se não nos movermos mais como predadores, mas como peregrinos, a terra descansará. A justiça prevalecerá, os pobres se alegrarão e a paz voltará. Não mais cada um por si, mas harmonizando os nossos passos com os passos dos outros, não consumindo o mundo com voracidade, mas cultivando e cuidando dele, como nos ensina a encíclica Laudato Si. E em meio às celebrações jubilares, Roma foi também o cenário do Congresso de Pentecostes, que excepcionalmente deixou a Terra Santa para acontecer na capital italiana.
Momentos de oração e clamor pela vinda do Espírito Santo. É o Congresso de Pentecostes que, neste ano jubilar, foi vivido em Roma. Nos 3 dias de evento realizado na Igreja Sant'Andrea della Valle, os participantes de várias partes do mundo se reuniram para juntos rezar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O evento de Pentecostes costuma ser na Terra Santa. O ano passado foi em Assis, né? E agora aqui, providencialmente, quando estamos vivendo esse ano da esperança. Além da Santa Missa, adoração e momentos oracionais, os participantes do evento ouviram as pregações e músicas com grandes nomes da RCC. Os músicos da Obra de Maria, da Canção Nova, fruto dessa parceria, mas também os principais pregadores, porque do Brasil os principais líderes estão aqui, esses padres que hoje dão de grandes expressões carismáticas, e também a PET, que vai fazer 60 anos, que ela iniciou no primeiro grupo lá, a experiência de Pentecostes. Ela está sempre conosco aqui nesse encontro. Uma jornada de fé a um local sagrado. No ano jubilar, muitos fiéis cumprem o propósito de peregrinar. Neste fim de semana, a Catedral Metropolitana de São Paulo recebeu representantes de organizações e novas comunidades. A concentração aconteceu no pátio do colégio, região central da capital paulista. Presente no encontro, a comunidade católica Shalom falou sobre seu trabalho na arquidiocese. A gente trabalha para fazer eventos, grupos de oração, várias movimentações para que os jovens encontrem um espaço onde eles possam ter um encontro pessoal com Deus. As organizações e novas comunidades marcaram presença levando bandeiras e cartazes. Os fundadores da Missão Belém também participaram da peregrinação. O sofrimento do povo de rua, Deus nos chamou a evangelizar este povo sofrido para resgatá-lo em todos os sentidos. Reunir tantas pessoas, né, tantos carismas juntos, essa vigília de Pentecostes, acho que isso é um sinal muito forte também aqui da nossa igreja de São Paulo. Após um momento de oração, o arcebispo metropolitano de São Paulo conduziu a procissão até a Catedral da Sé, onde aconteceu o rito do ano jubilar, seguido da missa solene da vigília de Pentecostes. Em sua homilia, o cardeal Odilo Scherer refletiu sobre o evangelho de São João e ressaltou a força do Espírito Santo na vivência dos movimentos e associações da igreja. Representando a comunidade Canção Nova, a missionária Maria Luísa Souza destacou o carisma da instituição. Para mim, como missionária, é uma experiência de pedir a Deus a graça de ser fiel ao carisma que Ele confiou a mim. O carisma que é promover o encontro pessoal das pessoas com Jesus Cristo e prepará-los para a segunda vinda do Senhor. O arcebispo de São Paulo manifestou sua alegria em ver a Catedral da Sé repleta de peregrinos. Muitos carismas, muitos dons do Espírito Santo estão presentes na igreja e também nesses grupos, nessas organizações do laicato. E um momento histórico para a Igreja do Nordeste e para todos os devotos do servo de Deus, Padre Cícero Romão, Fernando. Na Basílica de Nossa Senhora das Dores, Dom Magnus Henrique presidiu no sábado a celebração que marcou o envio oficial do material da causa de beatificação ao Vaticano. Um momento histórico para a igreja local e para todos os devotos de Padre Cícero Romão. O bispo da Diocese de Crato, Dom Magnus Henrique, foi quem presidiu a celebração na Basílica de Nossa Senhora das Dores. Por tudo que foi construído e, ultimamente, como tem caminhado este processo do Padre Cícero. Graças a Deus, graças aos padres, aos religiosos, aos leigos, aqueles que estão trabalhando incansavelmente. E agora é enviado a Roma para o exame no Vaticano, que dará a sua palavra final. O processo de beatificação do Padre Cícero iniciou em novembro de 2022. As 6 caixas que serão enviadas ao Vaticano para a continuidade do processo foram seladas no final da missa em sessão solene. Todo o material sobre a vida, virtudes e fama de santidade do religioso, reunido em mais de 250 páginas de testemunhos, 160 páginas de relatório documentado, além de materiais e cartas históricas datadas desde 1934. O Padre Cícero é filho de aqui, mas nós estamos fazendo uma
em uma forma altruística e para todo mundo, para fazer conhecer a todo mundo e da igreja inteira. Fazer parte dessa história é descobrir, dessa comissão, é descobrir cada dia mais o quanto o Padre Cícero Romão viveu o Evangelho, de quanto o Padre Cícero Romão transmitia nas suas catequeses, na sua acolhida, a presença de Jesus Cristo. Um momento esperado há muito tempo, né? E se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar aqui, né? Celebrando e comemorando, né, essa conquista, né, da beatificação do Padre Cícero, né, esse momento esperado nosso. Com certeza, no futuro e logo em breve, né, a gente espera que ele esteja nos altares. Isso é o desejo de todos nordestinos, principalmente, né? Brasília recebe nesta terça-feira a 18ª Marcha Nacional pela Vida e a segunda edição da Marcha do Distrito Federal. Milhares de pessoas participam do ato em defesa da vida desde a concepção. A repórter Aline Campelo está ao vivo na capital e traz os detalhes. Boa noite, Aline. Ótima noite, Reinaldo, Fernanda e a todos que nos acompanham. A Marcha Nacional pela Vida acontece amanhã aqui em Brasília. O evento é um dos principais do país em defesa da vida desde a concepção e reúne todos os anos milhares de pessoas em diversas cidades brasileiras. Com o tema Salvem os Humanos, que foi apresentado pelo Movimento Brasil Sem Aborto, a marcha terá concentração às 2 da tarde, perto do Museu da República, e segue em direção ao Congresso Nacional. Famílias, religiosos, parlamentares, jovens e representantes de movimentos sociais vão caminhar juntos com orações, cartazes e discursos. O movimento defende o direito à vida, garantido pela Constituição, e busca pressionar projetos de lei que protejam os nascituros e também as gestantes. A programação começa pela manhã, com o encontro em defesa da vida no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Aí sim, às 2 da tarde, antes da caminhada, ainda haverá uma missa na Catedral de Brasília, presidida por Dom Paulo César Costa, e a nossa equipe vai acompanhar tudo. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, boa noite, bom descanso para você, Aline. O governo ainda busca um acordo com o Congresso Nacional para ampliar a arrecadação federal. Para evitar a derrubada do decreto que aumentou as tarifas do IOF, o ministro da Fazenda apresentou alternativas aos parlamentares. A equipe econômica do governo federal busca saídas para melhorar a arrecadação federal e equilibrar as contas. A elevação da taxa do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, é uma delas. O Congresso não aprovou a ideia e ameaçou derrubar o decreto do Executivo. Em uma reunião de mais de 5 horas com líderes do Congresso e os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Fazenda conseguiu evitar uma derrota no Congresso Nacional. Ficou acertada, nas palavras dele, uma recalibragem nas regras do IOF. A medida provisória será editada para estabelecer a redução do IOF de crédito para empresas, corte de 80% na alíquota de operações de risco sacado e a redução do IOF sobre seguros de vida com prêmio de sobrevivência. Ponderamos sobre a necessidade de repensar o projeto original, né? Então isso também vai ser matéria dessa medida provisória. E o que essa medida provisória vai nos permitir? Ela vai nos permitir recalibrar o decreto do IOF. Na coletiva após o encontro, foram anunciadas outras medidas. A ampliação das taxas das BETs de 12% para 18%, o fim da isenção do imposto de renda sobre o crédito imobiliário e do agronegócio, além do aumento de 15% na CSLL de instituições financeiras. As mudanças agradaram os líderes do Congresso e devem amenizar as tensões entre o Executivo e o Legislativo. A variação, ela traz uma compensação financeira para o governo, mas muito menos danosa do que seria a continuidade do decreto do IOF, como foi proposto de forma inicial. Antes de começarem a valer, as propostas serão apresentadas ao presidente Lula para posterior publicação e envio ao Congresso Nacional. Junho foi escolhido pela Diocese de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, como um mês vocacional. Neste período, diversas atividades e formações
são oferecidas aos jovens para gerar reflexão vocacional. Frei Daniel faz parte da Fraternidade dos Frades de Emaús, que se dedica à evangelização, à oração e à missão. O chamado à vida religiosa é um dom que nasce da escuta e da resposta ao amor de Deus, e foi confirmado neste sábado na Catedral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em maio, o Papa Leão XIV fez um apelo às comunidades para que acolham e acompanhem os jovens no discernimento vocacional. Em um mundo cheio de escolhas, ainda há quem escute a voz de Deus e tenha coragem de dizer sim. A vocação é esse caminho único, feito de fé, de entrega e de um desejo sincero de servir com o coração. Durante esse mês, os sacerdotes da diocese se unem em oração contínua, pedindo a Deus a graça de difundir as vocações e fortalecer aqueles que sentem o chamado ao sacerdócio, à vida religiosa e missionária. A igreja não terá as vocações de que precisa se não cuidar muito bem das novas gerações, especialmente dos jovens. Tudo começa ali. A vocação é um mistério de amor que se revela no silêncio do coração. No dia em que Frei Daniel deu seu sim definitivo a Deus e à Igreja, a ordenação também se torna um sinal de esperança para muitos jovens que buscam sentido e direção em suas vidas. O sacerdócio é um dom imerecível. Sempre agradeço a Deus por tudo que Ele fez e faz em minha vida. Então, não posso expressar, tudo que está em meu coração, mas só viver esse momento agradecendo a Deus por todas as graças dele em minha vida. Em tempos de desafios no mercado de trabalho, toda oportunidade é bem-vinda. Em Minas Gerais, um feirão de empregos vai disponibilizar mais de 6.000 vagas para a população. A divulgação do feirão começou logo cedo no coração de Belo Horizonte. Equipes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social chamavam a atenção das pessoas que passavam pelo local. Vagas de emprego às vezes tem o ano todo no Cine, mas é diferente quando você coloca as empresas, quando você coloca as pessoas ali ao mesmo tempo. E não é só isso, O feirão também a gente faz outros serviços. Por exemplo, vai ter lá corte de cabelo, vai ter a questão ali de doação de roupa feminina, porque a gente sabe que às vezes muitas pessoas não vão numa entrevista de emprego porque às vezes não tem ali uma vestimenta que se sinta confortável. O Brasil fechou o trimestre com uma taxa de desemprego de 6,6% segundo o IBGE, o menor índice para o período desde 2014. Ainda assim, milhares de brasileiros seguem em busca de uma oportunidade. Aqui na Praça 7 de Belo Horizonte, a ação tem como objetivo alcançar quem mais precisa e divulgar o feirão de empregos que acontece amanhã. Uma nova chance para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho. Muita gente está na rua, então é a chance das pessoas conseguirem um emprego, Tem muita gente precisando de trabalhar. No total, 73 empresas irão oferecer 6.000 vagas nos setores de comércio, serviços, construção civil e indústria. Para participar, é preciso ir ao Centro de Referência das Juventudes, das 9 da manhã às 4 da tarde, com um documento de identificação e, se possível, o currículo impresso. As empresas vão estar lá em loco, então às vezes a pessoa pode sair dali já com seu emprego. Glaubert ficou sabendo do feirão e diz que vai anunciar a oportunidade. Não custa nada, passar para eles, que tá tendo uma chancezinha lá, para eles lá dar uma olhada, quem sabe eles conseguem alguma coisa. A nova massa de ar polar faz a semana começar gelada. É a segunda onda de frio desse ano e ela começou ontem e deve se estender até sábado. No sul, os 3 estados terão tempo firme nos próximos dias, com exceção do litoral paranaense. O destaque de amanhã é o risco de geada na área de cor azul clara do mapa. Essa faixa central do Rio Grande do Sul, que passa por Santa Catarina e chega ao Paraná. E também o frio intenso na região. A frente fria avança e provoca chuva no Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo e também leste de Minas Gerais, como se vê nessa área de cor verde. Amanhã, as baixas temperaturas afetam o estado paulista e também a capital, que fará mínima de 13 graus e máxima de 18. No centro-oeste, apesar do calor entre o norte de Goiás e o Distrito Federal, as temperaturas caem no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No norte do país, a chuva se espalha em todos os estados, com exceção do Tocantins
em Rondônia, que vai ter tempo firme. No Nordeste, pode chover com força ao longo da costa, especialmente entre os estados de Alagoas e Rio Grande do Norte. Já o interior da região permanece com tempo quente e seco. Falamos tanto do frio que vamos aí às mínimas em algumas capitais desta terça-feira. Para a mínima de 7 graus em Porto Alegre, 10 graus em Campo Grande e 16 graus em Goiânia. Durante o primeiro mês de pontificado, o Santo Padre viveu momentos significativos sob o olhar de milhões de pessoas em todo o mundo. Neste primeiro mês de pontificado, Leão XIV realizou o Regina Coeli, oração mariana que substitui o Ângelus durante o tempo pascal por 5 vezes. Até aqui foram 3 as audiências gerais. Nelas, o pontífice continuou o ciclo de catequese iniciado por Francisco com o tema Jesus Cristo, Nossa Esperança. Neste período, ocorreram 8 eventos do Ano Santo, com destaque para o Jubileu das Bandas e do espetáculo popular, que expressaram a alegria do povo ao aguardar o Papa. A missa na Capela Sistina com o Colégio Cardinalício, no dia seguinte à sua eleição, foi uma das importantes celebrações destes 30 dias, como as cerimônias em que assumiu a missão como sucessor de Pedro e tomou posse das basílicas papais, em especial da Cátedra de São João de Latrão como bispo de Roma. Uma realidade marcante deste início de pontificado foi a movimentação do povo que veio à Praça São Pedro para saudar o novo Papa. De acordo com o Vaticano, 100.000 pessoas estiveram no entorno da Basílica na primeira aparição de Leão XIV. Já na Santa Missa do início do seu pontificado, o número dobrou. Cerca de 200.000 pessoas vieram rezar e acolher o pontífice de número 267 da história da Igreja. Mais de 150 líderes mundiais estiveram presentes naquela celebração. Outros destaques deste tempo foram as visitas de Leão XIV. Primeiro, ao Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Genazzano, a 65 quilômetros de Roma. Um local querido aos agostinianos e onde morou por anos. O pontífice esteve também nas basílicas de São Paulo, fora dos muros, e de Santa Maria Maior. Esses 30 dias de pontificado foram marcados por encontros. Com 5 dias de pontificado, o Santo Padre esteve com os representantes de mídia do mundo inteiro. Eles acompanharam a saúde do então Papa Francisco, o conclave e a sua eleição, momentos com autoridades religiosas de várias partes do mundo e a audiência com os atletas campeões de futebol da Itália também marcaram este período. A igreja celebra hoje São José de Anchieta, o sacerdote que atuou como um dos fundadores da ação evangelizadora no país, foi também educador, dramaturgo e defensor da cultura indígena. Jorge Pedro é devoto de São José de Anchieta. No dia dedicado ao santo, faz memória do legado deixado pelo jesuíta. É uma vida muito rica. Uma vida de paixão, de amor e principalmente de caridade, que o padre comentou ali sobre necessidade do amor, mas eu acho que muito mais do que o amor só vem se nós tivermos a caridade no coração, né? Anchieta nasceu na Espanha em 1534. Com 14 anos foi estudar em Portugal. Lá foi para a primeira missão na terra de Santa Cruz. Ao chegar no Brasil, foi para Piratininga e participou de sua primeira missa em memória à conversão de São Paulo, a convite do padre jesuíta Manuel da Nóbrega. Anchieta ajudou a fundar um colégio para catequizar os indígenas. Ele teve esse papel muito importante de trazer o colégio aqui para cima, para o Planalto Piratininga, e ali naquela choupana, que hoje é o pátio do colégio, uma igreja tão linda, né? Então ali nasceu a cidade de São Paulo. José de Anchieta era devoto da Virgem Maria, dedicou-se à catequese dos indígenas, aprendendo a língua tupi, e escreveu a primeira gramática sobre este vocabulário. Além disso, utilizou do teatro para facilitar a compreensão dos ensinamentos cristãos. O jesuíta se tornou um professor universal. Sua última missão foi numa aldeia em Heritiba, no Espírito Santo.
Morreu dia 9 de junho de 1597. Foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco e deixou para o povo os seus ensinamentos. Ele vai deixar para nós hoje aquele dever que nós devemos imitá-lo. Hoje, o mundo precisa muito da catequese, precisa muito de pessoas líderes, como foi o Papa Francisco, né? O mundo precisa muito dessa figura de Anchieta. Esse é o legado, um legado de grandiosidade. Olha, no Rio de Janeiro, o município de Magé, um lugar sagrado, guarda as memórias de São José de Anchieta. Veja na reportagem de Vinícius Cruz e Jairo Reck. Ele cruzou vales, florestas e rios. Evangelizou com palavras, gestos e milagres. Em Magé, na Baixada Fluminense, fé e história se unem na memória viva de São José de Anchieta, um dos grandes nomes da Igreja Católica no Brasil. Ele é demais. Ele foi tudo minha vida. Eu consegui muitas graças através dele, da oração. Ensinei muitos meus alunos a isso também. Num lugar simples, cercado de verde e silêncio, brota uma das histórias mais simbólicas da religiosidade popular. O Poço Bento, no bairro da Piedade, é um ponto de peregrinação para fiéis que acreditam no milagre atribuído a Anchieta no século XVI. A fé que São José de Anchieta plantou continua viva nos passos dos fiéis que percorrem o caminho até o Poço Bento e no Brasil, que ainda se descobrem suas raízes. Durante uma epidemia, diz a tradição que o padre jesuíta encontrou aqui uma nascente de água cristalina. Com fé e coragem, transformou a escassez em esperança. Essa história remonta de 1565, quando o padre São José de Anchieta aqui veio e com seu cajado furou o chão e fez brotar água potável. Nós, magenses, nós temos o privilégio, a honra de morar no município histórico, um município que tem toda essa vocação. Isso aqui é um patrimônio histórico do nosso município e agora também do estado do Rio de Janeiro. Sua presença em Magé ganhou contornos de milagre. Todos os anos, fiéis se reúnem para recordar a passagem pela cidade. O Poço Bento é hoje um lugar de oração, fé e gratidão. Todo esse local tem essa conexão muito forte com São José de Anchieta e o povo magiense tem realmente essa devoção a São José de Anchieta por tudo que ele fez aqui no nosso município. São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, segue sendo fonte de inspiração e de milagres. Mesmo afetada pela guerra e sem a presença dos peregrinos, a pequena igreja de Jerusalém reuniu fiéis de diferentes origens. Unidos em oração, mostram que a comunhão vai além das fronteiras e das dificuldades. A festa de Pentecostes tem suas raízes no Shavuot, uma celebração judaica que celebra o dom da Torá recebida no Monte Sinai e ainda coincide com o tempo da colheita. Nesta sala, inaugurada no sábado à tarde no Instituto Notre Dame, o artista chileno Daniel Cariola expressou esta ligação profunda do cristianismo com o mundo hebraico. De fato, explicou o artista, os discípulos estavam reunidos com Maria em Jerusalém para celebrar o dom da Torá. E eis que o Espírito Santo veio no meio deles com línguas de fogo e começaram a falar em outras línguas. À noite, como tradição, na Igreja de São Salvador, os franciscanos celebram a Santa Missa da Vigília, uma liturgia muito singular que recorda os feitos do Espírito Santo na história do povo de Deus. O padre Francesco Paton falou sobre a realidade de Gaza, ligando ao episódio dos ossos ressequidos. Um símbolo potente também para mostrar a realidade trágica na qual nos encontramos e que acontece quando falta a ação do Espírito de Cristo. Este lugar de celebração por excelência tornou-se um novo cenáculo, desde que, por motivos históricos, os franciscanos foram obrigados a deixar a propriedade do Monte Sião, onde hoje está a sala superior que narra os evangelistas. Somente 2 vezes ao ano eles têm a permissão de ir ao cenáculo e celebrar as liturgias. Mas esta expulsão os impulsionou a acolher a novidade do Espírito Santo.
E foi aqui nessa igreja que a experiência da vida cristã começou a renascer. E aqui tornou-se a primeira paróquia católica de Jerusalém. Celebrar o Pentecostes em Jerusalém, em tempo de guerra, significa vivê-lo de forma mais profunda e intensa. Porque justamente neste tempo no qual o mais fácil seria fechar portas e viver sob o medo, esta pequena e corajosa igreja continua a caminhar, a manter a chama da fé e pedir que o Espírito Santo continue sua obra como advogado e consolador, que está conosco todos os dias até o fim dos tempos. E aqui no Brasil, milhares de fiéis se reuniram para clamar pelo Espírito Santo nesse fim de semana. No acampamento de oração, na Canção Nova, pregações e orações despertaram corações para a ação do Espírito de Deus. Com o tema Enchei-vos do Espírito Santo, o acampamento contou com pregações. Esse negócio de oração em línguas, esse negócio de derramamento do Espírito, esse negócio de batismo no Espírito que nós vivemos hoje, não é novidade para a igreja primitiva. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Na força do Espírito Santo, todos os medos sejam agora curados do coração do seu povo. E vários momentos oracionais, em que se clamava pelo derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o dedo de Deus. Ele nos alcança de uma forma extraordinária e ele sempre faz obra nova, né? Ele faz novas todas as coisas. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é o santificador. A partir dessa verdade, em sua pregação, o seminarista René Viana ressaltou pelo carisma que vive, que a Canção Nova é a casa do Espírito Santo. Pentecostes diz muito daquilo que a Canção Nova é. Fala muito da nossa vida. Nós nascemos dessa experiência carismática do batismo no Espírito, nascemos desse renovo do Espírito na igreja nesse tempo. Diante do que foi o acampamento, Padre Roger tem um convite especial. Que todos os que fizeram a experiência aqui na Canção Nova se lembrem do Espírito Santo todos os dias. É o que eu desejo. E os peregrinos levam para casa o que aprenderam esses dias. Eu levo para casa essa nova pessoa. Essa pessoa que foi batizada no Espírito Santo novamente, com um sentimento de uma missão a cumprir. Eu levo tudo de bom, tudo que Deus nos proporciona. Eu levo para casa o coração assim, cheio do Espírito Santo, assim, com a certeza que a vida vai ser outra e renovada, como ele mesmo disse, né? Que a gente vai sentir ao longo dos próximos dias a diferença. É isso que eu levo. Assista em instantes à transmissão da Santa Missa, direto da Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e paz para você.